O Luffy Gear 5 já rendeu muita coisa lá no anime, hein? E claro, aqui no canal também. E hoje eu trago mais um super tutorial bacana pra você, agora focando no rosto do Luffy. Olha só que desenho legal, cara, a gente vai fazer, hein? E não esquece que eu vou dar várias dicas para você poder fazer esse desenho completão aí. Você pode me marcar também no Instagram, @GilmarMarcelUp, tá aí grandão na tela para você. Me segue lá se você não segue ainda, tá? E não esquece que a gente vai ter a parte de coloração também, que eu vou ensinar uma coloração bem diferente para vocês. Ó, veja que tá todo coloridão, tá bem bonito mesmo esse desenho, hein? Então vai estar no primeiro comentário fixado para vocês. E sem muitas delongas, vamos logo lá para o nosso tutorial, hein? Se você for novo, não esquece de se inscrever e ver outros vídeos aí que tá sensacional o canal. Vamos lá. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Vamos lá, moçada, agora fazer o nosso incrível desenhão do Luffy Gear 5. Vamos agora caprichar no rosto dele, né? E seguinte, nós vamos começar aqui, eu estou usando a folha tamanho A5 e vou usar o auxílio dessa fita para fazer um grande círculo nessa parte de cima aqui, ó, tá? E aí vai ficar até um pouco cortado, beleza? Esse círculo aqui, galera, ele chegou a ter 10,3 centímetros, certo? Mas você pode usar 10 centímetros tranquilamente, que vai ficar legal aí no seu desenho, tá? Bom, depois que a gente faz todo o círculo, né, vamos fazer divisas por ele. Eu vou fazer inclinado, ó, veja que tá bem inclinado, uma linha em vertical, né, que é essa linha descendo. E também inclinado duas linhas em horizontal. Não precisa ser linhas retas, tá? Veja que eu não estou me preocupando com esse aspecto se está reto ou não, certo? Bom, e nós já podemos começar com o desenho do Lufão aqui na base dos olhos, né? Para fazer os olhos dele, eu vou fazer demarcações. Eu vou deixar quadradinho, tá? Duas demarcações de um lado e duas demarcações do outro. Assim vai ficar com um aspecto bem quadradinho, certo? Então a gente agora pode fazer o detalhe dos olhos, né? Para fazer o detalhe dos olhos é super simples. Nós vamos usar esse espaço dos quadradinhos para fazer círculos, tá? Então, ó, nós vamos transformar os quadradinhos em círculos, tá vendo? Assim a gente vai ter dois círculos praticamente iguais, né? Pode não ficar 100% iguais, mas vai ficar muito semelhante no tamanho, tá? Então esses círculos aqui a gente já sabe que são os olhos do Luffy, né? Antes de fazer qualquer efeito no olho do Luffy, nós podemos partir para a sobrancelha dele. Lembrando que a sobrancelha no Gear 5, ela tem um aspecto espiral, né? E a gente vai ver ela com o finalzinho ali um pouco arredondado também, tá? Então é como se ela começasse espiral e terminasse arredondado. E isso nesse aspecto curvado, né? Como se ele tivesse bem sério mesmo e curvadão assim, voltado para cima, certo? Eu vou aproveitar também e colocar dois destaques aqui na parte de baixo da sobrancelha, que vai representar aquela parte rangida do olho, né, junto com o nariz, tá? No outro lado eu vou fazer a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, cara. Eu vou desenhar a sobrancelha na parte espiral e também até a basezinha dela final. Só que eu não vou fazer a parte final porque ali vai passar uma franja e eu já quero poupar o trabalho dessa parte aqui, tá? Então eu vou fazer só um aspectozinho e deixar lá em aberto mesmo, tá? Mas o estilo da sobrancelha é o mesmo. Agora eu posso fazer a íris e a pupila do Luffy. A íris dele a gente vai desenhar mais uma bolinha por dentro e a pupila é outra bolinha lá, né, um pouco menor, tá? Essa base da íris dele é um pouco mais escurecida, então já vou até deixar um pouco mais forte esse traço aqui e também vou preencher o destaque do traço da pupila, tá? Assim a gente já vai adiantar um pouco o trabalho e já vai ficar mais semelhante com o desenho do Luffy. Lembrando que, como os dois olhos são iguais, eu vou ter que fazer a mesma coisa no outro lado, né? Então vou desenhar o destaque da íris e também a pupila do Luffy, colocando o destaque escurecido, né, da íris e também fazendo o preenchimento já completo da parte da pupila dele. Agora aqui, ó, embaixo desse olho a gente vai fazer, no caso, a cicatriz, né, que ele tem a cicatriz dele. Então a cicatriz a gente faz um arco e dois cortezinhos por esse arco, tá?
e aí vai ficar com esse destaque da cicatriz. A gente pode fazer também, para adiantar bem o desenho, a parte do nariz do Luffy, tá? E o nariz dele não é tão grande, certo? Se você reparar certinho o desenho do One Piece, né? O nariz do Luffy ele não desce muito, ele vai ficar mais ou menos nessa base da cicatriz, um pouquinho só abaixo da base da cicatriz. Então vou fazer todo esse destaque que vai simbolizar o nariz, e veja só, o nariz também vai estar de uma forma inclinada, porque a gente está trabalhando o destaque do rosto de forma inclinada. Você pode pegar todo esse detalhe e fazer no seu também. E embaixo faço 2 detalhezinhos de narina. Agora a gente pode seguir para a boca dele. E claro, né, a boca do Luffy Gear 5 é sempre um sorrisão, né, cara? Não importa como ele esteja, vai ter um sorrisão no Luffy, né? Então a gente vai fazer um sorriso de um lado ao outro do olho, tá? Vai ficar aquele sorriso de orelha a orelha mesmo. E a parte de baixo a gente abre ainda mais o arco para fechar esse sorrisão dele, tá? E claro, né, colocar o destaque dos dentes do Luffy. Então na parte central eu vou fechar mais um arco e depois eu posso ir colocando os destaques dos dentes, né, de um lado e do outro, para formar todo esse destaque aqui, e vai ficar muito bacana no desenho. Então você pode ir fazendo divisas, tá? Começando pela parte central, do outro lado, do lado eu vou colocar 3 divisas e do outro também vou colocar mais 3 divisas. Assim vai ficar mais coerente e tudo certinho e bem aplicada essa base dos dentes de um lado e do outro do Lufão. Agora podemos fechar também a parte do rosto do Luffy, né? Como a gente já tem a boca dele, nós já podemos completar essa base do rosto dele, que é mais ou menos seguir esse destaque da boca dele, né? Dar uma avançadinha assim no traço e seguir esse destaque da boca dele, o arco que ela forma. E claro, quando chega lá no final, só cresce um pouco por causa do restante do rosto dele e a base que vai pegar na orelha, tá? Então assim a gente já cresce aí completando essa base do rosto do Luffy. Eu vou aproveitar e já vou fazer o cabelo também do Luffy Gear 5, certo? O cabelo do Luffy, ele é como se fosse uma fumaça, né, cara? Quando ele se transforma no Gear 5, ele fica como se fosse realmente uma fumaça. E essa parte das pontas do cabelo dele fica um pouco mais arredondadas, principalmente nas franjas dele aqui na frente, tá? Então eu vou fazer esse destaque arredondado, lembrando que eu peguei um print do próprio anime para poder fazer esse desenho aqui. Então vou colocar vários destaques dessas franjas arredondadas. Lembrando que a franja central ela vai estar voltada para cima, né? Então eu já vou fazer uma divisa ali na parte do meio com a franja voltada para cima e depois eu vou finalizar com mais 2 franjas no lado esquerdo do Luffy. Agora para desenhar a orelha do Luffy, a gente vai fazer o seguinte, ó. Pega da metade da boca dele aqui, tá? E leva até a base do traço lá em cima do olho, ó. Então vamos lá. Do outro lado também. Pega da metade da boca e leva até a base de cima do olho. Só que como esse lado aqui tem um cabelo, a gente não vai ver a ponta final da orelha, tá? Então com isso aqui eu posso já até destacar o detalhe do cabelo, né? Vou até crescer um pouco mais a orelha esquerda dele logo após, né? Porque eu tava dando uma olhada, eu vi que ela ficou um pouco menor, então eu vou crescer, depois eu apago esse outro tracinho que não precisa mais e depois a gente pode colocar os detalhes de dentro da orelha, que não são detalhes difíceis de fazer. A gente começa com o detalhe inicial e coloca mais 2 curvinhas, já tá bacana, né? Isso também eu vou fazer do outro lado, né? Do lado direito do Luffy, tá? Eu vou fazer no mesmo estilo, a gente faz essa curva inicial como se fosse uma curva S bem grandona e mais 2 detalhezinhos, já tá legal demais para o desenho do Luffy, certo? Aqui embaixo nós vamos trabalhar a base da roupa do Luffy juntamente com a parte que vai ter aquele cordão, né, da parte do chapéu dele, enfim, a musculatura. Mas vamos começar com esse destaque da roupa dele. Então vou começar aqui pela parte da orelha, de um lado e do outro, né, que vai ser os destaques da roupa. Em seguida eu vou desenhar a musculatura do Luffy, né, que vai pegar bem nessa base de baixo mesmo e entre esses destaques da roupa, né, juntamente com um leve traço do pescoço do Luffy, logo aqui abaixo do queixo dele. A gente coloca aí como musculatura também. E vamos desenhar a cordinha que segura o chapéu, né? Para fazer essa cordinha, a gente vai começar aqui nessa base central, tá? Que é na amarra dela, justamente na amarra, tá? Então eu vou desenhar 2 bloquinhos para simbolizar a amarra e também 2 partezinhas de cordão voltados para baixo, tá? Que aí vai representar aquelas sobras do cordão na amarra, certo?
e depois a gente pode puxar a cordinha voltada até a orelha do Luffy, né? Colocando o efeito de relevo da cordinha também, o volume que ela cria aqui no desenho. Isso eu vou fazer voltando até a base da orelha de um lado e do outro também. Assim a gente vai ter completando todo o desenho de uma forma que vai ficar bacana. Aqui agora eu posso finalizar toda a base do cabelo dele, né? Que é só ondulado, né, cara? Essa base do cabelo do Luffy, como eu expliquei para vocês já, ele parece muito com uma fumaça. Ele fica sempre em movimento e ele sempre ondulado, tá? Então vou fazer uma ondulação. É claro, ele não vai ter sempre as partes pontiagudas, as partes das pontas da mecha vai ser arredondadas, mas algumas partes serão pontiagudas também, como eu acabei de fazer e eu estou mostrando para vocês. E claro, né, o cabelo do Luffy gera algumas espirais, que aí no caso eu vou colocar aqui uma espiral para deixar bacana. Agora podemos fechar essa base do corpo do Luffy saindo aqui da parte da orelha, né, que aqui no caso seria as costas, e também um efeito de fumaça saindo aqui dessa base de baixo, tá? Assim já vamos ficar com um destaque legal nesse desenho do Lufão, certo? Em seguida, do outro lado, a gente vai trabalhar praticamente a mesma coisa. Mas antes disso, eu vou colocar alguns destaques de curvas, né? Algumas curvas para gerar volume nessa base da roupa dele. E aí eu posso partir para o outro lado. Chegando no outro lado aqui, a gente vai desenhar primeiro o botão da roupa dele, né? Que é esse botão aqui nessa base de baixo. É só a gente fazer como se fosse uma letra 6 invertida. E aí agora aqui a gente vai fazer o destaque da roupa dele, né, juntamente com a base final da roupa. Então eu vou fazer duas curvaturas, que a primeira vai simbolizar a costura da roupa e a segunda vai simbolizar a base da frente, a que fica na parte do peitoral do Luffy, tá? E lá em cima eu volto em seguida e finalizo mais um tracinho juntamente com a outra fumaça desse outro lado aqui da roupa do Luffy, tá? Assim a gente vai ficar com o desenho destacado. Bom, lembrando que tem o chapéu dele, né, que vai ser a base final agora do nosso desenho, é desenhar os destaques do chapéu do Luffy, tá? Então vou desenhar aquela partezinha inicial ali, aquela curva inicial que vai ser a base que fica na cabeça, e depois o destaque do chapéu dentro da palha, na parte da palha do chapéu, tá? É só colocar alguns tracinhos do jeito que eu tô colocando, como se fossem linhas em movimento, e aí já vai ficar bacana demais no desenho, tá? Bom, aqui praticamente o nosso desenho está pronto, não tem muito mais o que fazer. Vou fazer apenas um cortezinho lá na base de baixo, perto da fumaça, e aí agora a gente pode ir para a line art. Para fazer a line art vai ser bacana demais, porque primeiro, nós vamos ter que apagar um pouco o esboço. Eu vou usar uma borracha limpa tipos, que é essa borracha que parece uma massinha, né? E em seguida nós vamos vir agora com a canetinha. No caso aqui eu vou usar uma canetinha na ponta 08 e vou fazer todo o contorno do Luffy com essa 08. Afinal ele é um traço grande, né, e o traço dele é um pouco mais grosso, tá? Então eu vou tentar deixar o traço da line art parecido também com o traço do anime, que ele tem aqueles leves risquinhos, sabe? Quando você vai desenhando que vai riscando um pouco o desenho. Então eu vou tentar imitar isso também, porque aí já vai ficar muito próximo com os destaques do anime. Só que tem um porém, na hora que eu estou fazendo a line art, eu não vou colorir, né? Eu não vou cobrir no caso, nem o cabelo e nem a base da fumaça, tá? Eu vou fazer o preenchimento completo de todas as partes, inclusive do chapéu, mas não vou fazer o cabelo e a fumaça. E vou aproveitar também e colocar destaques de luta, né? Aqueles arranhões no Luffy, tá? Que ele tem vários arranhões por ele, certo? Aqui ele tá na luta contra o Kaido, então a gente vai desenhar esses arranhões que ficam bem destacados no personagem. Isso vai ter no corpo dele e também na roupa. E para fazer a line art do cabelo e também da fumaça, eu vou fazer o seguinte: no cabelo eu vou usar um azul, tá? Você pega o azul e faz a line art, vai ficar legal demais. Na base da fumaça, a line art vai ser com cinza mesmo. Você pode usar qualquer cinza para fazer essa line art que fica legal, tá? Depois é só apagar os traços de lápis que não precisa mais e o desenho tá prontão. Agora eu aguardo você na segunda parte desse desenho para a gente fazer uma coloração bonita, misturando várias cores, tá? Embora o Luffy ele tenha muito destaque branco, a gente vai trabalhar a mistura de cores que vai deixar uma coloração bem colorida e bonita, tá? Não esquece que eu tenho o meu curso de desenho online, que você pode aí se inscrever clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Me dá essa chance que você vai aprender muito mais comigo, tá? Até o próximo vídeo.